Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. E logo depois também, a partir do 11, a parábola do filho pródigo. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo que recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros cheios de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Querido Deus, nos dá entendimento e sabedoria. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Nos mostra qual deve ser a nossa conduta como ovelhas. Nos mostra qual deve ser a conduta como líderes espirituais, para que nós venhamos, ó Pai, estar sempre no centro da Tua vontade, atentando, Pai, não para conselhos humanos que muitas vezes são falhos, mas para a Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que é divina, que é pura, que é imaculada. Querido e eterno Deus, nós estamos orando e entregando todas as coisas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre o filho pródigo, mas primeiro eu quero falar sobre a ovelha perdida. O que essas duas parábolas que nos falam sobre o crente que está afastado, sobre as almas que estão perdidas, né? O que elas têm de diferente? Em que também, o que tem de igual? As duas parábolas, elas falam daquele que se afastou do convívio. Na parábola da ovelha perdida, a palavra diz que a ovelha está perdida, ela se perdeu. E aí o pastor deixa as 99 que estão tranquilas, deixa elas dentro do aprisco. Ele não deixa elas, não abandona elas dentro de qualquer lugar. Ele deixa as 99 no aprisco, no lugar protegido. E ele vai em busca da ovelha que se perdeu. Trazendo isso para almas, para vidas. Quando é que uma ovelha se perde? Nós vamos ver algumas situações. Por exemplo, às vezes a pessoa se perde ouvindo outras doutrinas. Você, hoje em dia, então isso está muito fácil. Você está na internet, você está no grupo de amigos, você está em algum lugar, ou algum colega de trabalho que começa a te doutrinar, levar uma outra palavra que não a palavra do Evangelho. E muitas vezes a pessoa, por estar nova na igreja, ou por ser aquele crente que vem ocasionalmente na igreja, não consegue muitas vezes guardar, ou vem só no domingo e a semana inteira não pega a palavra. Às vezes a pessoa tem uma rotina corrida. É por isso que eu digo, você tem uma rotina corrida, põe o teu celularzinho no ouvido e vai ouvir a palavra enquanto você estiver no ônibus em algum lugar. Porque você fica um dia só na semana para ouvir a palavra e nos outros dias você não consegue. Porque não tem tempo, trabalha, estuda, chega em casa, tem as coisas para fazer, a rotina é corrida. Então coloca para ouvir. Porque se você está com muito pouca estrutura espiritual, facilmente uma outra pessoa te convence do contrário. A não ser que ele tenha uma experiência muito forte com Deus e está firmado na palavra. Então pode vir o que for, a pessoa ela sabe em quem ela tem crido. Mas infelizmente nós sabemos, pela conversa que nós temos com as pessoas, nós sabemos que isso não é a grande maioria. Quantas vezes eu vou conversar com cristãos que já estão anos na igreja, e você cita uma passagem, a pessoa não conhece, cita outra passagem, a pessoa não conhece, e aí eu fico olhando, eu escuto as pessoas falarem assim: ah, mas fulano, ele está na igreja desde pequeno, ah, fulano, ele já conhece muito da Bíblia. E você vai conversar com a pessoa e você descobre que a pessoa não conhece nada. Ela cita algumas coisas a ermo, mas ela não conhece nada. Ela vai citando assim, olha, a esmo, não fala coisa com coisa, não tem um conteúdo dentro disso tudo, porque a palavra nos traz um conteúdo
de vida. E a pessoa acha que já sabe alguma coisa, então, mas ela tem facilidade para se deixar levar, como diz a palavra, por todo vento de doutrina que aparece. E essa ovelha, ela pode se perder. E o pastor vai atrás dessa ovelha porque ele sabe que ela não tinha maturidade espiritual e ela se perdeu. Então a gente vai atrás. A pessoa simplesmente se deixou levar porque não tem conhecimento, por não ter se dedicado, por uma série de motivos, mas ela não tem conhecimento suficiente. Lutas, problemas. Quantas vezes a pessoa está enfrentando tantos problemas que os problemas vão roubando a força da pessoa, vão minguando a energia. A pessoa vai ficando perdida, ela não sabe como se conduzir naquele momento ali. Às vezes na correria dentro da igreja, o pastor também não consegue perceber a luta que a pessoa está passando. Ela vem, faz oração, pede, pastor, ora, e ocupado com uma tarefa e outra, não percebe, a pessoa vai enfraquecendo espiritualmente e sai. Então o pastor vai em busca dessa perdida, porque ela se perdeu por causa da luta, por causa da tribulação, enfermidade. Aí eu não estou conseguindo ir na igreja, e aí não consegue ir uma semana, 2, 3. Quando ela fica mais saudável, ela já não tem força, já não tem ânimo. Ela precisa ser buscada, trazida de volta, porque ela não tem forças para estar na presença de Deus. Porque as lutas, as dificuldades, as adversidades foram roubando as suas forças. E ela se perdeu. E ela enfraqueceu espiritualmente. Atrás dessa, o bom pastor vai lá e busca essa ovelha de volta para o abrigo. Olha, você ficou aí, eu de repente não me dei conta da gravidade do seu problema, ocupado com as tarefas, com as coisas, mas eu estou aqui de volta para orar pela tua vida, para te trazer de volta, para te buscar. A essa, o pastor vai lá e busca. Problemas familiares. Quantas pessoas que não conseguem vir à igreja por causa de problemas familiares? Mulheres não conseguem vir por causa dos maridos. Maridos não conseguem vir por causa das esposas, porque fica uma guerra dentro de casa e a pessoa não tem forças para lutar muitas vezes. Jovens que não conseguem ir por causa dos filhos. Então há uma série de situações em que a pessoa fica com dificuldade. Às vezes ela muda de lugar, ou a igreja muda de lugar, porque muitas igrejas são alugadas, e às vezes a igreja muda de lugar, o crente fica longe, mas eu não consigo me adaptar a nenhuma aqui. E muitas vezes o pastor prepara uma pessoa para ir lá buscar. Aquela ovelha precisa ser trazida, não pode ficar por aí à toa, porque se ficar a ovelha fora do rebanho, o lobo vem e devora. Então essa ovelha precisa ser buscada, restaurada ao seu lugar, à sua posição de ovelha. E diz a palavra que o pastor pega essa ovelha ferida, faz o que com ela? Coloca sobre os seus ombros e leva de volta. Você já parou para pensar? Você pode nunca ter visto uma ovelha pessoalmente, eu já cheguei a ver, mas não é um animalzinho pequenininho. A gente fala ovelhinha, que bonitinho, mas a ovelhinha não é um animal pequenininho. Ela é grande, algumas são até bem graúdas, principalmente se ela tiver bastante lã. Agora você pensa, o pastor pegar essa ovelha, colocar nos ombros e levar de volta. Isso indica o quê? Peso. Não é um peso que você vai levar com pesar, mas é um peso que você leva com entendimento, sabendo por que você está levando aquilo. Como você faz suas compras, leva para casa. Opa, estou trazendo mantimento para minha casa, ou alguma coisa que você comprou, um eletrodoméstico, ou alguma coisa, uma roupa, e de repente aquilo é um pouco mais pesado, mas você leva porque você sabe que aquilo ali tem valor. Você leva para sua casa, você não vai deixar no meio da rua. Você vai bem carregando. Um dia eu estava saindo do posto e eu via uma vizinha com 2 sacolas enormes de fraldas do filho, né? Que tem problemas, ele não anda, não se mexe, e ele precisa levar. E eu olhei, ela falou assim, eu falei, não é pesada não. Aí eu fui com a Raquel,
Aí eu não podia, eu tinha um compromisso. E a Raquel pegou e falou assim, não, deixa que eu levo. Aí foi junto com ela, cada um carregando uma sacola, era enorme a sacola, né? Pesada, grande, mas não dava para ela ia carregar as duas aqui em casa. Ia ter problema de coluna, problema de saúde, mas ela ia carregar porque ela sabe o quanto ela precisa daquilo. Então, ainda que o peso que seja algo pesado, às vezes você carrega com prazer. Você se esforça, porque você sabe o quanto aquilo é importante. Então, nesse caso, quando o pastor coloca a ovelha sobre os seus ombros, ele leva gostoso, ele leva com carinho, ele leva com prazer, porque ele sabe que aquela alma precisa e ele sabe que ele recebeu do Senhor o chamado, a responsabilidade para cuidar dessa alma. Então aquele que tem um chamado de Deus, não somente pastor, ele tem um chamado de Deus para cuidar das almas, ele vai cuidar das almas com prazer. Ainda em Lucas no capítulo 15, vamos ler rapidamente a parábola do filho pródigo. Versículo 11, 15 e 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Só até aqui. A Bíblia diz que o homem tinha 2 filhos, um deles falou, pai, me dá a parte que me pertence. Quantas vezes nós achamos que nós já temos tudo? Quantas vezes você vê uma pessoa, às vezes ele não está preparado, não é a hora, mas ele acha que ele já sabe administrar e que aquilo que ele recebeu, eu estou falando aqui da vida espiritual, tá? Ele pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe o suficiente não. Mas a arrogância, a prepotência faz com que a pessoa ache que ela já sabe o suficiente. Não preciso ficar aqui debaixo da cobertura do meu pai mais não. Eu não preciso mais de cobertura. Eu sei cuidar da minha vida. Eu tenho dons. Lembra de Arão e Miriam? Ué, Deus fala com você, Deus fala conosco também. E começaram a achar que já era alguma coisa. E se rebelaram contra Moisés. E aí o Senhor deu o corretivo que eles mereciam. Deus, não foi Moisés, foi Deus. Mas eles podiam fazer o que? Nada. Então, quando chega essa hora que a pessoa se rebela porque ela acha que ela já sabe alguma coisa, que ela já é alguma coisa, não tendo recebido do Senhor uma direção, é o teu tempo de partir. Porque tem horas que Deus fala, é o tempo de partir, a pessoa vai e aonde ela vai, ela prospera, porque Deus está no negócio. Mas muitas vezes a pessoa sai em rebeldia e fica achando que o pastor tem que ir atrás. Não tem isso na Bíblia. O pastor não tem que ir atrás de ovelha rebelde. Às vezes a gente até vai, mas quando você vê certas situações, se depara com certas situações. Eu estava comentando ontem com o pastor, eu estive com o pastor que eu estava visitando, né, um outro ministério, e eu estava falando com ele que uma vez eu fui visitar uma irmã, e ela chegou para mim, não faltou no culto, eu estranhei o casal, e eu cheguei lá e ela falou assim, agora vocês não avisaram nada. Eu falei assim, não, eu não tenho que te avisar nada, é o pastor que tem que ir atrás da ovelha. Eu falei, estou sentindo rebeldia lá. Aí peguei, parei, eu vi tudo que eles disseram, não tinha um motivo justo, não tinha nada assim. Eu fiquei olhando, a gente vai para tal ministério. Eu falei, não tem problema, levanta aqui os dois, estava sentado na sala, levanta aqui os dois, dê as mãos, Senhor, olha, eles escolheram outro ministério, então a minha parte com eles até aqui cessou. Foi escolha deles, não minha.
Não fiz nada. Cuidei. E quem conhece a história sabe que nós andamos as 2 milhas. Fui embora, tranquila, acabou. Estão lá. Foram para outro lugar. Não estou mais. Mas foram. Então eu não tenho obrigação de ir atrás daquele que se rebelou. Eu tenho obrigação de ir atrás daquele que se perdeu. Daquele que eu perdi, que eu não vigiei, que saiu por falta de vigilância minha, passou por uma luta, por uma prova, e eu não consegui perceber, e a pessoa enfraqueceu. Aí essa eu vou atrás. Não tem problema, eu vou a vida inteira. Tem gente que é fraquinho, você vai a vida inteira. A Bíblia fala sobre isso: fortalecer as mãos fracas e os joelhos trementes. Tem gente que está fraquinho, você precisa dar esse suporte. Mas quanto ao filho rebelde, não, ele disse: eu vou embora, a parte me pertence e eu vou cuidar da minha vida. E a pessoa vai. O pai foi embora atrás dele? Não. O pai entregou aquilo que ele queria e permaneceu na sua posição, cuidando dos seus pertences, trabalhando ao lado de seu outro filho que permaneceu ao seu lado, e ali o pai ficou. A Bíblia não narra quanto tempo esse jovem ficou andando. Ele gastou tudo que ele tinha. Quando veio a fome naquela terra, ele teve que trabalhar. Cadê aqueles amigos que estavam com ele quando ele gastou dinheiro? E quando você sabe disso, quando você tem dinheiro, quando você tem alguma coisa para dar, você tem amigos. Entre aspas, você tem amigos. Mas quando tudo acabou, cadê as amizades? Cadê aquelas pessoas que estavam com ele, que o ajudaram a gastar o dinheiro? Porque ninguém gasta toda uma fortuna sozinho. E apareceu gente para ajudá-lo a gastar, mas na hora que tudo acabou, cadê? Cadê alguém para estender a mão e falar: não, olha, você gastou tanto comigo, agora vem cá, eu vou te ajudar. É uma época de fome, de escassez, cada um cuidando do próprio umbigo. E aquele jovem foi cuidar de porco e desejava comer a comida do porco, mas ninguém dava nada para ele. Vai ter que esperar findar o mês para você ganhar o seu salário. Você não tem agora nem para comer. Imagina até já comer comida de porco. Ele não, nem isso ele podia, ele desejava, mas nem isso ele comia, porque ele não podia comer, ficava lá olhando. Até que ele atirou. Falou: peraí, eu estou aqui. O empregado da fazenda do meu pai come melhor do que eu aqui. Então eu vou voltar para o meu pai. Vou voltar lá para a fazenda de onde eu saí. Eu vou falar para o meu pai que eu pequei. Eu pequei. O que aconteceu aí? Arrependimento. Ele reconheceu os seus erros e desejou voltar. Então a ovelha perdida, ela está perdida e precisa ser buscada. Aquele que está em rebeldia, que se afastou por rebeldia, esse precisa se arrepender, reconhecer que pecou. É importante isso. Quando a gente erra, o mínimo que se deve é reconhecer o seu erro e voltar e pedir perdão. O pai não estava preocupado com o perdão, com o filho pedindo perdão, mas o filho precisava fazer isso. E o pai sabia que ele precisava, porque se o pai ficasse ali retendo, ele ficaria ali amargurado. Não adianta você manter alguém em algum lugar amargurado. Essa pessoa precisa desejar estar no lugar. Você precisa sentir bem onde você está. Então aquele que foi rebeldia, vai, deixa aí. Quando chegar o tempo de restauração, Deus vai restaurar. Deus vai tratar, Ele vai andar aí fora, vai perceber o que o mundo tem. Porque às vezes a pessoa nasceu no Evangelho e nunca descobriu o mundo. E ela vai lá fora descobrir, vai sofrer para reconhecer e dar valor ao lugar de onde ela saiu. Outras vezes a pessoa já conheceu o mundo, se converteu já adulto, mas ela começa a achar que é alguma coisa. E nós precisamos nos lembrar que no Senhor nós não somos nada não. Nós somos porque Ele nos fortaleceu.
se fosse em outro tempo. E eu me lembrei do que a sua cunhada falou uma vez, né? De que, nossa, você não imagina, quando ela brigava, ela jogava tudo que tinha dentro de casa, quebrava prato, quebrava copo, era uma confusão. E hoje mudou. Por quê? Deus trabalhou na tua vida. É teu o dom, a paciência? Não, é Deus. Foi Deus que colocou. Então, enquanto eu permaneço na presença do Senhor, eu tenho facilidade para usar os dons que Deus me deu. Sejam de paciência, sejam dons espirituais, sejam dons emocionais, autocontrole. Está lá em Gálatas 5:22. A temperança, o domínio próprio, foi Deus que deu. Não é meu, não é mérito meu. O que eu tenho hoje não é mérito meu. Eu tenho porque o Senhor, segundo as suas misericórdias, me concedeu. Segundo o seu amor infinito. E amor, presta atenção. Amor não é merecimento. Você ama. Você ama porque Deus te manda amar. E manda amar até o teu inimigo. Inimigo merece amor? Merece? Merece não. Você que tem que amar. Ele não merece, ele está te fazendo mal. Ele está procurando o teu mal. Ele não merece. Mas você precisa amá-lo porque Deus mandou amar. Como pecador aqui no mundo, como pecadores, merecíamos o amor de Deus? Não. Merecemos condenação eterna. Mas Deus nos concedeu o seu amor. Porque Ele é amor. Está na natureza dEle. Agora nós precisamos ter a natureza de Cristo enxertada em nós. Nós éramos rebeldes por natureza, desobedientes, filhos da perdição. Estávamos aí no mundo fazendo um monte de coisa errada. E o Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia, nos resgatou. Então o amor não é mérito. Quantas pessoas que amam a outra descobrem que a outra pessoa não vale nada. Às vezes um rapaz se apaixona por uma moça, por uma imagem que ele fez na cabeça dele, e depois ele descobre que aquela moça não é nada daquilo. E vice-versa. A moça se apaixona por um rapaz, depois descobre que aquele rapaz não é nada daquilo, que ele não vale a roupa que veste. Mas e aí? Dá para arrancar o amor do coração de uma vez? Não. Se ela tiver bom senso, se ele tiver bom senso, ele vai se afastar da pessoa. Por bom senso. Com o tempo, a pessoa vai curando o coração. Mas você não pode arrancar. Olha, eu descobri que ele não presta, agora deixa de amar. Não. Você vai sair, vai ficar orando por ele. Se tiver bom senso, vai se afastar. Vai ficar orando por ele de longe. Se o Senhor tiver uma obra na vida dele, ele vai se converter de verdade. Mas ficar junto é arrumar para sua cabeça. Se descobriu ainda solteiro que a pessoa não presta e não se afastou, aí é complicado. Então veja bem, amor não é mérito, tá? É dom que Deus deu. Você amar a pessoa. Então o pai amou aquele filho pródigo. Ele voltou mansinho, voltou de cabeça baixa. Pai, eu pequei contra o céu. Porque é a primeira coisa que a pessoa precisa entender. Não é que você pecou contra a igreja, contra a doutrina da igreja, contra o pastor. Não, você pecou primeiro contra Deus. Contra o Senhor você pecou. Então se arrependa disso, se a pessoa se afastou, né? Ela precisa se compreender que ela pecou e se afastou de Deus. Pequei contra ti, perdoa, Senhor. Pequei contra o meu próximo, o meu pastor, ou líder, alguma coisa. Eu pequei contra ti, me perdoa. E aí você volta para o teu lugar. O pessoal te recebeu de braços abertos. Porque se é um pastor, se é homem de Deus, estou falando de pessoas de Deus, tá? Estou falando de algumas situações que acontecem por ele. Não estou usando a exceção, não vamos para a regra, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai dizer, não, venha. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, minha querida. Você está na casa do Pai, é a tua casa. E é para onde você tem que voltar mesmo, para a casa do Pai. A gente vai, quando o filho sai de casa,
por aí perdido, querendo viver a vida, e depois viu, quebrou a cara, ele vai voltar para onde? Para a casa do Pai. É onde ele vai ser recebido. Porque depois que tudo acaba, depois que acaba o glamour, depois que vai embora o dinheiro, vai embora a saúde, ninguém quer não. Quem recebe de volta é o Pai, que ama. Incondicionalmente ele ama. E ele vai receber de volta. Aquele pai, ele recebeu de volta aquele jovem. E colocou roupa, mandou colocar roupa nova. Coloca a sandália dele. Coloca o anel no dedo dele. Prepara uma festa. É assim que a gente recebe aquele que se arrepende e que está disposto a começar uma nova vida. Amém? Não é para jogar na cara, não é para ficar lançando em rosto o pecado da pessoa, não. Se arrependeu, abraça e traz de volta para o nosso meio. Então o Senhor quer que o perdido seja procurado e trazido de volta para o seu lugar. E que o pecador que saiu em rebeldia, ele se arrependa, volte para o lugar, mas a nossa posição é o quê? Abraçar e receber. Então nós precisamos ter o discernimento dessas coisas para não nos deixarmos enredar, para não nos deixarmos enganar e também não sermos presas das mãos de pessoas que não têm compromisso com Deus. Tem pessoas que não têm compromisso com Deus, mas querem nos fazer prisioneiros. A pessoa faz o que ela quer fazer e nós temos que ficar mansinhos ouvindo, quietinho. Não! Nós temos que manter nossa postura de servos de Deus e sermos obedientes à palavra do Senhor. Amém? Em todo o tempo a palavra de Deus precisa prevalecer na nossa vida. Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja, como pastora e também como membro, porque todos nós temos a nossa liderança. Você tem muitas vezes a liderança sobre algo que você traz para a igreja, você conduz, você orienta. Nós temos aqui a nossa responsabilidade pastoral, somos também servos uns dos outros, conservos. Eu muitas vezes sou passado pelo meu esposo, muitas vezes eu também tenho a oportunidade de orientá-lo, que a palavra diz, fala sobre isso, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Então nós estamos aqui para sermos bênção, instrumento nas mãos de Deus, e estar em vigilância contra esse lado do adversário, para que ele não nos venha enredar, mas que nós sejamos livres para obedecer a Cristo. Amém?